noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando continuidade ao nosso evangelho da noite de hoje, evangelho assistido com as bênçãos do Cristo, emanando luz, energias edificantes, salutares vibrações. Vamos absorver esses fluidos em silêncio, harmonizados e num só propósito de amor e bondade, e digamos: obrigado, Senhor Jesus, por todas as oportunidades e graças que temos recebido nesta minha vida. Ajuda-nos a continuar semeando o bem e a caridade, a fraternidade. Ajuda-nos a suportar com serenidade e sabedoria as aflições e provações, as injúrias, os julgamentos. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos ser benevolentes para com todos, indulgentes para as imperfeições do meu próximo e das minhas, e perdoar sempre de coração as ofensas. Que a tua luz, Mestre amado, luz de amor, de bondade, de misericórdia, envolva neste momento os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento e aflição, aliviando as suas dores, balsamizando seus corações, curando suas feridas. Dai-nos força, Senhor, ânimo, saúde, sabedoria para viver no bem e para o bem. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Sintam-se abraçados e vamos iniciar a leitura de hoje, que está no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos estudando o item 3, Piedade filial, os parágrafos 3º e 4º. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço. Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral,
que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Boa noite a todos. O capítulo 14, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, traz nesse item 3 a ideia da piedade filial. Ontem vimos, ouvimos, refletimos e compreendemos que honrar pai e mãe é uma consequência da lei maior, a lei da caridade e do amor. Porém, essa orientação de Jesus, a orientação sobre a piedade filial, também é um mandamento. Logo, precisamos entender o verdadeiro sentido da piedade filial, que está envolvida, neste caso, com a obrigação dos filhos perante os pais, traduzida pelo amor, pelo respeito, assim como pela assistência que nós devemos dar, cercando tanto pai como mãe dos cuidados necessários. E neste caso, da orientação espiritual, é importante compreendermos que o texto refere-se a suprir mesmo as necessidades dos nossos pais ou daqueles que nos criaram, avós, tios, não importa, os que são considerados os nossos pais. Essa obrigação incondicional que o Evangelho traz é o que caracteriza a piedade filial. Então, nós precisamos pensar da seguinte forma: nossos pais cuidaram de nós e quando ficam idosos, nós temos que cuidar deles. E essa orientação não importa. Ela serve inclusive para aqueles pais que desconsideraram as suas verdadeiras funções. Então, não compreender isso chega a ser uma falta de maturidade espiritual. Mas já está na hora de entendermos a família, como o próprio significado que o Evangelho nos dá, como um cadinho de purificação. E aí, o significado desse cadinho de purificação é justamente a representação desse contexto familiar em que nós nos encontramos, em que nós fomos submetidos para uma experiência de reajuste. E se pensarmos bem, nossa família é esse contexto. Nossos pais, idosos, nos dão a oportunidade de aprendermos um pouco sobre a legítima fraternidade. E já finalizando a nossa reflexão, quando os nossos pais são materialmente necessitados, aí é que nós devemos fazer com que eles tenham tudo de melhor e de mais confortável, além das atenções e dos cuidados. E sobre os filhos que não cumprem a verdadeira piedade filial, aí não cabe a nós julgar. Mas com certeza o Evangelho nos diz que eles serão punidos com a ingratidão e abandono. E muitas vezes aqui ainda nessa experiência reencarnatória. Então, aprendamos com a pedagogia da reencarnação, que muitas vezes nos coloca na condição de pai e filho, de mãe e filho, de avó e neto, de marido e mulher. Mas para esse Evangelho de hoje, a orientação que nos é dada é: busquemos exercer essa obrigação incondicional, que é a piedade filial. Assim, nós vamos reajustando essas relações, nem que seja um pouquinho. E dessa forma a gente vai progredindo enquanto espíritos em evolução. Fiquemos em paz. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à nossa prece de fluidificação de nossas águas.
Deus de amor, Senhor da vida, peço que nesse instante sejam colocados fluidos de medicamentos em todas as águas, sejam colocados bálsamo, luzes coloridas, muitos fluidos de amor, de bondade, de caridade, principalmente de amor para com o nosso próximo. Peço que os bons espíritos amigos venham fluidificar todas as águas que se encontram em nossas garrafinhas em cima de nossas mesas. Fluidificar também as nossas águas do dia a dia, que ingerimos no dia a dia. Que sejam fluidificadas não só nossas águas, mas as águas dos nossos vizinhos, dos nossos familiares e de todas as pessoas que estão precisando, de um modo ou de outro, de uma cura espiritual, de uma cura mental, que através dessas águas elas venham a receber curas interior, que elas venham receber bálsamo, lenitivo de amor do nosso Paizinho tão amado, tão querido, o Senhor da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.